A paz do Senhor, amados. Bem, hoje nós vamos falar de Mateus, capítulo 12. Então, vamos ver o que tem em capítulo 12 de Mateus. Naquele tempo, lá no versículo 1, naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Preste bastante atenção. Versículo 2. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Bem, vamos ver o que Jesus responde sobre isso aí. Jesus, versículo 3. Ele, porém, lhes disse, Jesus dizendo para eles: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Versículo 4. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Versículo 5. Ou não tende lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois é. Versículo 6. Pois eu vos digo que está escrito quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Quem estava ali ensinando? Quem estava ali falando todas as coisas para aquele povo? Jesus, pois ele estava dizendo que ele era maior do que o templo. Jesus é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Jesus estava mandando. Então, que mal vai haver se as ordens vêm de Jesus? Se era Jesus que estava ensinando esse povo, se é Jesus que está ensinando, somente faça. Então, se era Jesus que estava ensinando, somente obedeça. Pois eu vos digo, no versículo 6, marca na sua Bíblia. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. O Jesus, o próprio Jesus. Ele é maior do que o templo. Versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia... presta bastante atenção no versículo 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Forte, né? Vou repetir porque é muito forte essa mensagem. Versículo 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Tremendo. Tremendo esse versículo 7. Muita gente condena os inocentes, julgando, apontando o dedo, julgando. Misericórdia quero e não sacrifício. Lembre-se que Deus ele não quer o sacrifício de ninguém. E muitas das vezes é o dia a dia da gente que faz com que essa palavra seja concretizada. Muitas das vezes, ele fala, misericórdia quero. Quando nós temos misericórdia das pessoas, você tem misericórdia, Deus não quer sacrifício. Eu vou dar um exemplo que eu dei há uns tempo atrás aí, de pessoas que andam de ônibus. Às vezes as pessoas andam de ônibus, e aí tem aquela vez, né, dá lugar para mulher grávida, para senhores e senhoras, né, de mais de idade. E aí, de repente, você chega dentro do ônibus cansado, trabalhou a noite toda e você tá cansado, tá com sono e aquele momento é o único momento que você tem até a sua casa para descansar. Eu vou te dar duas opções de misericórdia. Uma, você levanta com o coração limpo, porque você sentiu misericórdia. Você pensou na sua cabeça, poxa, eu tô bem cansado, trabalhei a noite toda. Mas pensa nessa grávida que tá esperando há 9 meses. O meu foi uma noite que eu tô cansada. Ainda vou chegar em casa e vou descansar e esse cansaço vai sair. Mas aquela grávida só vai descansar depois dos 9 meses. Pode se contar 10, 11 meses, né? Que aí a dor vai sair do corpo, né? Então, pensa bem. Se nós tivermos misericórdia das pessoas que nos rodeiam. Ah, eu vou levantar para essa senhora porque eu tô cansada, mas eu sei que eu vou descansar, vou me aliviar. Mas essa senhora pode estar com dor nos ossos, né? Quando a gente tem misericórdia, quando a gente reconhece que a nossa dor, outra pessoa pode estar sentindo. E se a gente não está aguentando, imagine outra pessoa. Então, a gente julgar as pessoas porque a gente não quer para nós o que a gente não deseja para nós, a gente não quer para os outros,
A gente começa a ter misericórdia, porque quando a gente sente, a gente vê que é tão ruim, a gente passa a ter misericórdia. A imaginar que se aquela pessoa tivesse, ela não suportaria, porque é difícil pra gente suportar, mas a gente tá suportando. Mas aquela pessoa pode ser que ela não suporte. E aí entra a misericórdia, quando você pensa em ceder o lugar por misericórdia, porque realmente você quer. Agora, sacrifício que Deus não aceita é quando você olha para as pessoas e pensa, aquelas pessoas vão me julgar. Eu não quero levantar, vou levantar por obrigação, e aquelas pessoas batem palma para você, mas seu coração está murmurando, seu coração está blasfemando, seu coração está terrivelmente desagradando a Deus. Ai, eu não queria dar lugar, ai, que não sei o quê. Tem gente que fala coisa pior que eu não posso falar aqui. Porque tem pessoas que amaldiçoam sonhando. Tem pessoas que gostam de amaldiçoar a vida das outras pessoas. Então, a palavra de Deus quer abolir essas coisas. A palavra de Deus, ela vem para ensinar que Deus quer misericórdia. Ele não quer seu sacrifício. Ele não tá nem aí se você levanta ou se você não levanta, mas ele quer saber do seu coração, do seu jeito de agir, pensar, falar, seja com misericórdia. Aí ele quer. Se você levanta por misericórdia, nossa, eu tô cansado pra caramba, mas olha, eu quero dar meu lugar para aquela pessoa. Independente do que ela é, eu quero dar lugar. Aí entra a misericórdia que Deus se agrada. E aí Deus vai analisar. Esse sentimento chega aos céus. É chamar a atenção de Deus, é você usar a misericórdia. Porque há tipo de sentimento que chega aos céus. Mas há tipo de sentimento que não importa se você está implorando em oração, que você nunca vai ser ouvido. Para chegar até Deus, tem que ter algumas coisas para fazer. A oração tem que ser da alma, do fundo do coração, da alma. Senão não chega a Deus. A misericórdia tem que ser pura, não pode ser para os outros ver. Ah, bateram palma para você, levantou do ônibus, deixou a mulher sentar, mas dentro de você tá podre de tanta coisa ruim que você já lançou ali. Deus não aceita. Então era melhor você ter ficado sentado, que você ia ter mais misericórdia do que ter levantado e falado tanto mal e às vezes pensado tanta coisa ruim, tanta coisa má, porque tem pessoas que falam tanta coisa que desconjura a gente ouvir. Bem, versículo 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui nós fugimos um pouco aí, né, do foco de Mateus. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui tá falando do sábado. Bem, o sábado do Senhor naquela época, os fariseus, né, achavam que não podia fazer nada. Mas você sabe o que significa o sábado para Deus hoje? O que Deus quer falar do sábado hoje? Hoje, Deus quer que você pare de fazer as coisas para você no sábado. Começa a fazer as coisas para as outras pessoas que estão ao seu redor. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui de... Vamos supor que você saia da sua casa, vai fazer a visita para uma pessoa doente, de repente ela precisa que lave a louça, precisa de preparar um jantar, ou precisa de arrumar uma casa, e aí você vai arrumar. Você não está trabalhando para você está fazendo o quê? Uma obra de caridade, você está ajudando, você está se doando naquele dia de sábado. É uma das coisas que Deus gosta muito. Por isso ele dá o exemplo na Bíblia, que caso o seu animal caia num buraco dia de sábado, você vai deixar ele morrer ou você vai salvar ele? Você vai salvar, porque a vida é daquele animal, não é a sua. Então, você pode ir lá salvar aquele animal. Porque você está fazendo por aquele animal. Pela misericórdia que está dentro de você. E é por essa misericórdia dentro de você que você está fazendo. E Deus, ele olha essa misericórdia. Quando fala aqui também que Davi, ele teve a misericórdia de Deus quando ele entrou no templo e comeu o que não deveria comer, que era ilícito ele comer, só podia comer os sacerdotes. Deus olhou para aquele sacerdote que tanto cometia erros no sábado que dava vontade de Deus fazer. Mas, o que acontece? Se Deus perdoou aquele sacerdote, por que não ia perdoar Davi? Davi estava com fome. Era fome. Né? Então, uma pessoa com fome, ela pode fazer muita coisa ruim. E Davi comeu o pão. Ele não fez coisa ruim, ele estava com fome. Deus, ele conhece o nosso sentimento. Eu vou chegar numa parte também de Saul, que Saul, ele deu uma ordem imprudente para
o filho dele e os companheiros que tinham lutado numa guerra. E ele fez um jejum assim, ó, vamos fazer um jejum essa noite. E eles tinham lutado o dia inteiro. E naquele momento ali, quando eles olham pro chão, que a guerra cessou até no outro dia de manhã, que eles olham pro chão, chão cheio de mel, com fome. Ele estava com fome. Eu quero que vocês pensem a fome. O que é a fome? Você acha que Deus não ia perdoar? Olha o que é a fome. Deus, ele sabe o que é a fome. Lembre-se que Deus depois enviou Jesus para justamente saber que isso tudo realmente é verdade. Jesus, ele veio como nós, justamente para sentir o que a gente sente, para saber o que a gente sente. Ainda bem que Deus perdoou Davi lá atrás, porque a fome é negra. Tanto que Deus, ele já sabia que a fome era negra antigamente, que realmente a fome era algo escuridão, trevas, porque a fome no coração de alguém é muito triste. E Davi, ele cometeu aquilo, mas Jonathan, que também era filho de Saul, comeu um pouquinho daquele mel, por causa da ordem imprudente do pai dele. Quando aqueles companheiros de Jonathan foi lutar no outro dia, eles não tinham desobedecido Saul, que era o rei, e comido o mel. Somente Jonas, o filho, mesmo assim. Depois houve uma história lá, mas isso aí veio à parte. Mas falando da fome, aquele povo que estava ali com Jonathan, filho de Saul, eles saíram para guerrear enquanto ele matava aquele povo. Eles mordiam os bois, as vacas do pasto, os animais, e bebiam o sangue. Eles comiam cru aqueles animais. Aí eu te falo, Deus vai condenar aquele povo com fome? Por um acaso eles não comeram porque não podia? Porque não quiseram? Não. Eles estavam seguindo uma ordem. Mas quando chegou pela manhã, não importava que ordem, de onde vinha, porque a fome era escuridão e trevas para eles. Eles tinham que comer, é algo que a pessoa não domina. Por que Deus colocou nos 10 mandamentos a gula como um dos pecados capitais? Porque a gula é perigoso. É um pecado que Deus cobra. Porque nós não podemos ter gula. Nós temos que comer para saciar nossa fome. Porque Deus, ele já viu na antiguidade o que é a fome. E sabe que ela pode fazer a gente pecar. A fome pode nos levar à condenação eterna. Vê bem. E está no meio dos direitos que nós temos de repreender isso na nossa vida. Nós podemos repreender a fome. Porque a gula é um dos pecados que nós não devemos cometer. Então, temos que observar. Então, o sábado aqui, nessa mensagem, quer dizer para nós que Deus, ele quer que nós usamos a misericórdia para ajudar pessoas no dia de sábado. Nós podemos trabalhar para Deus no dia de sábado. Porque quando nós tiramos o dia para fazer as coisas para nós, parece que não é tão certo. Mas quando fazemos para Deus, tudo muda. Tudo fica maravilhoso. Então, nesse versículo, vocês leem aí o que vocês entender também de Deus, porque a sabedoria vem de Deus. Deus envia o seu Espírito Santo para que nós possamos entender, compreender todas as coisas. Então é isso aí. Lê a palavra também, deixa aí nos comentários esse versículo de 1 a 8. Porque o que eu tenho de importante nessa mensagem para vocês é que Deus fala que o sábado, ele deve ser honrado com misericórdia para ajudar o próximo. Aqueles que concordam, deixa seu joinha aí. Aqueles que não concordar, pode deixar nos comentários. Deixa nos comentários para mim, porque eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Amém? E lembrando sobre Davi, quando ele comeu o pão, e sobre a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Deus, ele vai sempre ter misericórdia de você, porque Deus te ama, entendeu? Ele vai sempre ter misericórdia de você. Então tenha misericórdia do teu próximo, porque com a misericórdia que você exercer para com o seu próximo, Deus te dará uma misericórdia maravilhosa e tremenda. Então é isso aí. Essa mensagem traz misericórdia para você. Então seja misericordioso. Tenha o coração puro e limpo perante a Deus. E Deus fará de você vencedor na sua vida. Um vencedor garantido da vida eterna. Então é isso aí. Toda essa vida aqui passará. Mas a palavra de Deus, ela não passará. E é sobre ela que nós estamos aqui, sobre a terra. É por isso que nós estamos aqui nessa terra, porque Deus nos permitiu viver uma vida linda e com muito zelo e cuidado, para não infligir
as leis de Deus. E assim nós teremos uma vida plena. Mas, Vanessa, quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas isso, aquilo? Bem, não se explica a Deus, mas que Ele prometeu, Ele prometeu. Cabe a nós fazer de acordo com o que Ele falou. E assim, esperar os frutos que Ele disse que teremos. Então, colha, planta, mas quem vai regar vai ser Deus. Porque Paulo planta, Apolo rega. Paulo planta, Apolo rega, mas quem faz germinar é Deus. Não sei se a ordem do nome é especificamente, mas me veio agora para falar com vocês. Então, que Deus abençoe hoje e sempre. Amém.